Sei que hoje é o dia do hambúrguer, vai ser até uma ofensa aí para os apaixonados do hambúrguer essa minha pergunta, mas eu queria falar também, ô Sérgio, o setor aí que também tem bastante discussões, né, sobre a questão ESG, e aí a gente tem falado também muito da questão do plant-based, né, aquele hambúrguer de plantas, enfim. Eu queria saber, não hambúrguer, na verdade estou falando hambúrguer porque é dia do hambúrguer, mas essa carne, né, na verdade é a base de plantas. Como que você vê, na verdade, essas questões no setor, essa discussão aí sobre a sustentabilidade e os produtos plant-based? Eu acho que, assim, existem algumas revoluções aí que estão acontecendo pelo mundo e que são tendências de longo prazo e que é sempre difícil de você prever, mas elas são mais ou menos inescapáveis em pelo menos uma pequena medida, né? Então, todas as empresas de todos os segmentos, elas têm se preocupado com essas dinâmicas. Então, você vê, por exemplo, as próprias empresas de petróleo globais investindo em energia renovável, porque você tem expectativa de mais carros elétricos, uma fonte de energia realmente mais renovável no futuro. E uma dessas coisas, assim, a preocupação da população de forma geral com a sustentabilidade. Isso é um fato, você vê cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, e as empresas de segmento, até mesmo para demonstrar para os acionistas delas que elas enxergam essas coisas e que estão preparadas para essas coisas, elas têm que ter noção de que pode haver, por exemplo, uma certa substituição ao longo do tempo de uma parte da proteína animal pela proteína vegetal, e elas precisam estar preparadas para isso. Além disso, assim, as questões ESG incluem governança também, e a gente sabe que algumas dessas empresas tiveram problemas de governança, que são públicas, notórias aí, no Brasil, e também elas têm que trabalhar bastante nisso. A JBS, por exemplo, que é uma empresa que já teve esse tipo de problema, para ela acabou sendo positivo porque ela teve que fazer um turnaround assim, da sua estrutura de compliance interna, que foi bastante forte. Hoje é uma empresa que tem uma governança interessante. Então, todas as empresas têm que se preocupar com isso, e também assim, com a imagem que elas têm sobre como elas lidam com os animais. É claro que cada vez mais a população vai se importar, por exemplo, com qual o tratamento que os animais têm, se o abate é feito de forma humana, se os como é que acontece o sofrimento dos animais, se eles sofrem, se não sofrem. Tudo isso é importante para a população, e as empresas que conseguirem ter uma imagem de que elas são boas nisso, ou seja, que elas têm essa preocupação, elas cada vez mais elas vão ter uma certa confiança dos consumidores. Com certeza, se você olhar uma empresa que se ela não for boa nisso, se ela tiver uma reputação ruim sobre, por exemplo, tratamento de animais, medidas sanitárias, etc., e uma que tenha reputação boa, essa que tem reputação boa, ela ganha muito no qualitativo, e ao longo prazo isso vai ser importante, porque cada vez mais a população se preocupa com isso. Se você olhar a população jovem, ela se preocupa muito com isso, e é a população que vai estar aí vivo, que vai ser adulto, né, de meia idade daqui a alguns anos. Então, isso aí serve como tendência para o geral. E a gente vê que as empresas aqui brasileiras estão preocupadas com isso, e muitas delas já estão fazendo aquisições, já fizeram aquisições, por exemplo, de plant-based, produtos plant-based da Europa, Estados Unidos e tal, e a gente vê toda hora que elas estão bastante preocupadas com esse assunto.